Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Visão Comparativa dos Evangelhos. Eu sou o Wellington Lima e hoje vamos refletir sobre Lucas capítulo 11, versículo 14 a 23. Um trecho intenso, profundo. Jesus está sendo questionado, desafiado, acusado. Mas ele responde com sabedoria, desmonta as mentiras e revela a verdade do reino de Deus. É um convite à fé, à escolha, à definição de lado. Porque quando o reino chega, não há espaço para neutralidade. Ou estamos com ele, ou estamos contra ele. Pegue sua Bíblia, abre seu coração e vamos juntos caminhar com o Mestre. Vamos lá? Lucas, capítulo 11, versículo 14. E Jesus estava expulsando um demônio, e este era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e as multidões se maravilharam. Neste episódio, Jesus realiza mais uma libertação. E o detalhe que Lucas destaca é que o demônio havia deixado aquele homem mudo. Essa manifestação de possessão demoníaca não era apenas espiritual, mas também física, impedindo-o de falar. É interessante observar que entre os antigos, inclusive entre os pagãos, havia uma crença comum na existência de espíritos, alguns bons, outros maus. Mas os judeus faziam uma distinção clara. Os bons eram chamados anjos, mensageiros de Deus, e os maus, demônios. E é exatamente isso que vemos ao longo da história de Israel. Os anjos aparecem com frequência para patriarcas e homens piedosos. Pensemos em Abraão, Jacó, Daniel. Mas, por outro lado, os maus espíritos também aparecem, não apenas como opositores espirituais, mas como alvos de idolatria, infelizmente. Veja o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. Sacrificaram os demônios, não a deuses que não conheciam. Ou ainda no Salmo 106, 37, que registra que o povo chegou a sacrificar seus filhos e filhas a demônios. Isso nos mostra o quanto, mesmo dentro da história do povo de Deus, houve desvios tão graves a ponto de se renderem diante de espíritos malignos, esquecendo do Senhor verdadeiro. Aqui, porém, em Lucas, vemos o contrário. Vemos o Filho de Deus, com autoridade divina, libertando um homem oprimido, devolvendo-lhe a voz e despertando a admiração das multidões. Um contraste direto entre a obra redentora de Cristo e o poder destrutivo das trevas. Versículo 15. Porém, alguns deles diziam, ele expulsa o demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios. Essa acusação revela a cegueira espiritual daqueles homens. Diante de um sinal tão claro da autoridade de Deus, eles preferem atribuí-lo ao próprio inimigo. Alegam que Jesus, ao expulsar demônios, o fazia com o poder do maioral deles, Beelzebul. No contexto do Oriente Antigo, era comum atribuir não apenas doenças mentais, mas também doenças físicas à ação de espíritos malignos. E por isso, o exorcismo era uma prática bastante difundida, inclusive entre os próprios judeus. Havia exorcistas judeus que, com seus rituais, encantamentos e fórmulas mágicas, tentavam libertar as pessoas dessas opressões. O historiador judeu Flávio Josefo, por exemplo, menciona que Salomão teria recebido de Deus a sabedoria até mesmo para expulsar demônios. E ele descreve um caso que teria presenciado pessoalmente. As pessoas buscavam com desespero qualquer alívio para os seus sofrimentos, fosse por meio de magia, dos feitiços ou da tradição religiosa. E talvez por misericórdia divina até encontrasse algum alívio temporário. Mas com Jesus, algo absolutamente novo havia chegado. A palavra dele não vinha acompanhada de rituais complicados ou cerimônias mágicas. Sua autoridade era serena. Sua voz era suficiente. Sua presença impunha silêncio aos espíritos malignos. Não havia espetáculo, havia poder. E é justamente isso que incomodava tantos religiosos. Ao ver Jesus libertar vidas com tamanha autoridade, preferem acusá-lo de estar aliado ao príncipe dos demônios, a Beelzebul. Esse nome, Beelzebul, originalmente significa Senhor das Moscas. Era um título atribuído pelos pagãos até mesmo a Júpiter, o chefe de seus deuses, como uma divindade que supostamente afastava moscas dos templos e sacrifícios. Entre os filisteus, esse nome era associado ao deus Diacon, e os judeus, por desprezo, tomaram essa figura pagã e associaram ao chefe dos espíritos malignos, o próprio Satanás. É esse nível de acusação. Eles dizem que Jesus age com o poder de Satanás. Mas será que isso faz algum sentido? É isso que Jesus vai responder nos próximos versículos. Versículo 16. E outros, tentando, pediram um sinal do céu. Esses homens não buscavam a verdade com coração sincero.
O objetivo deles não era crer, mas resistir. Já tinham visto sinais, muitos sinais, realizados diante de seus próprios olhos. Já tinham ouvido a palavra poderosa, sentindo o impacto da presença de Jesus. Mas ainda assim pedem outro sinal, desta vez exigindo que seja um sinal do céu. Esse tipo de comportamento não foi isolado. Mateus e Marcos também registram episódios semelhantes. No capítulo 16 de Mateus, Jesus responde a esse pedido com severidade. Uma geração má e adulta pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. No capítulo 8 de Marcos, diz que Jesus suspirou profundamente em seu espírito. Tamanho era o cansaço diante daquela incredulidade tão resistente. E Jesus os deixou. Era como se não houvesse fim para a maldade e a dureza daqueles corações. Mesmo vendo milagres, sinais claros do poder de Deus, eles continuam exigindo mais, não como quem busca a verdade, mas como quem quer uma desculpa para continuar rejeitando. Eles não estão interessados em 2 ou 3 milagres, nem mesmo em um só. Querem algo espetacular, algo celeste, como se Deus tivesse que fazer uma manifestação visível e sobrenatural dos céus só para satisfazer sua descrença. E, curiosamente, chamam Jesus de mestre. Não porque o reconheçam de fato como enviado de Deus, mas apenas porque era costume chamar assim os escribas e intérpretes da lei. No fundo, não o viam como profeta, nem como Messias. Eles queriam que Deus do céu confirmasse Jesus como uma espécie de selo celestial, como se os sinais já realizados por Jesus não fossem suficientes. E aqui está o grande paradoxo. Exige um sinal do céu, logo depois de terem testemunhado um milagre inegável, a libertação de um homem mudo, oprimido por um espírito maligno. A libertação aconteceu diante de todos e foi real. O povo ficou maravilhado, mas eles endureceram ainda mais o coração. Jesus estava diante deles, e isso deveria ser suficiente. Mas o orgulho e a incredulidade jamais se contentam com provas. Quando o coração não quer crer, nenhuma evidência é suficiente. Versículo 17. Mas ele, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é transformado num vazio, e a casa contra a casa cai. Jesus não responde com acusações, nem com defesas longas. Antes mesmo que falem, Jesus lê os corações. Ele conhece as intenções, os propósitos, as maquinações que se formam dentro deles. O que dizem com a boca é apenas um reflexo do que já fermenta em seus corações. E Jesus sabe. E então, com sabedoria divina, responde com uma lógica irrefutável. Um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Ele se transforma no deserto, num lugar devastado, arruinado. A mesma verdade se aplica a uma casa, a uma família. Quando há divisão dentro dela, quando os membros estão em guerras uns contra os outros, não há como ela permanecer de pé. Essa resposta tem um peso poderoso. Se Jesus estivesse expulsando demônios pelo poder de Beelzebul, como eles diziam, isso significaria que o próprio reino das trevas estaria lutando contra si mesmo. E se fosse assim, esse reino estaria em ruína, em colapso. Mas não era isso que estava acontecendo. Pelo contrário, o avanço do reino de Deus era evidente. Pessoas eram libertas, curadas, restauradas. Os frutos eram de luz, de vida, de transformação. Não havia confusão ou divisão no agir de Jesus. Havia autoridade e coerência. Havia um reino avançando com poder. Ao mostrar essa verdade, Jesus também lança uma luz sobre o perigo da divisão. Não apenas no mundo espiritual, mas na vida humana. Famílias divididas se desfazem. Povos em guerra interna se consomem. Igrejas divididas perdem sua força. Onde não há unidade, há fragilidade. A resposta de Jesus vai muito além do momento. Ela se estende a todos os tempos, como um alerta. A divisão corrói por dentro. Onde não há comunhão, o vazio se aproxima. Versículo 18. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como durará o seu reino? Porque dizeis, por Beelzebul ele expulsa os demônios. Com palavras simples e diretas, Jesus revela a completa incoerência da acusação. Se ele estivesse expulsando demônios pelo poder de Satanás, isso significaria que o próprio Satanás estaria destruindo a sua própria obra. E isso não faz sentido. Um reino que trabalha contra si mesmo não permanece. Se o mal estiver lutando contra o próprio mal, então o reino das trevas está em ruína. E se ele está em ruína, então há algo maior acontecendo. Há outro reino, o reino de Deus, vencendo. Jesus mostra a insensatez dos que o acusam. Eles estavam cegos por sua hostilidade, a ponto de formular um argumento que se volta contra eles mesmos. Queriam desacreditá-lo a qualquer custo, mesmo que para isso tivesse que sustentar algo ilógico, que os chefes dos demônios estariam permitindo a libertação de pessoas do domínio dos próprios demônios. Mas a verdade é outra. A expulsão dos demônios, as curas, as transformações,
tudo apontava para um reino que estava chegando com autoridade. E se o mal estava sendo expulso, não era porque Satanás estava lutando contra si mesmo. Era porque havia chegado alguém mais forte, um rei com autoridade real, alguém que, com o dedo de Deus, estava desfazendo as obras do maligno. Versículo 19. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os seus filhos expulsam? Portanto, eles serão vossos juízes. Essa pergunta de Jesus é ao mesmo tempo incisiva e desarmadora. Se os fariseus acusam Jesus de estar agindo sob o poder de Beelzebul por expulsar demônios, o que dizer então dos seus próprios discípulos, que também praticavam exorcismos? Alguns judeus, inclusive entre os fariseus, se dedicavam à prática de expulsar espíritos malignos. Se essa lógica fosse verdadeira, então os próprios fariseus estariam condenando os seus. Jesus não contesta que existam outros exorcistas entre os judeus. Mas, ao levantar essa questão, Jesus força os seus acusadores a olhar no espelho. Será que os filhos deles, que também tentam libertar pessoas do domínio e do mal, também estariam aliados a Satanás? Isso não apenas seria injusto, como contraditório. As acusações contra Jesus, portanto, revelam mais sobre o coração dos acusadores do que sobre as ações do próprio Cristo. Por isso, diz Jesus, eles serão os vossos juízes. Aqueles que vocês aceitam, os vossos próprios, darão testemunho contra vocês, pois estão fazendo algo semelhante ao que eu faço. Era como se Jesus dizia. Mas sem a oposição e calúnia que vocês estão lançando contra Jesus. A lógica de Jesus é clara, cortante e irrefutável. Não há como manter essa acusação sem cair em contradição. E mais uma vez, Jesus revela que não apenas tem poder sobre os demônios, mas também conhece os corações e desmascara a hipocrisia daqueles que se opõem à verdade. Versículo 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, portanto o reino de Deus chegou a vós. Com essa afirmação, Jesus muda completamente o centro da discussão. A expulsão de demônios não era um ato isolado ou um espetáculo místico. Era um sinal claro de que algo grandioso estava acontecendo. O reino de Deus havia irrompido no meio deles. A expressão pelo dedo de Deus carrega um peso simbólico profundo. Remete diretamente ao episódio em Êxodo, capítulo 8, versículo 19, quando os magos egípcios, incapazes de reproduzir os sinais de Moisés, admitiram: isto é o dedo de Deus. Ou seja, um poder que não vinha da terra, nem da feitiçaria, nem de forças ocultas, mas do próprio Deus. Jesus se apropria dessa linguagem para deixar claro: o que vocês estão vendo não é magia, não é engano, não é obra de demônios. É o toque direto do Deus Todo-Poderoso agindo entre vocês. E mais ainda, esse toque não veio apenas para espantar demônios, mas para inaugurar uma nova era. O reino de Deus chegou. A palavra que Jesus usa para chegou traz o sentido de que algo que irrompe de repente, de forma inesperada. O reino de Deus, com seu poder, com sua justiça e com sua libertação, já estava ali, presente em Jesus, operando sinais que as próprias trevas não podiam resistir. Era como se a eternidade tivesse rompido as fronteiras do tempo. E assim os milagres de Jesus não eram apenas atos de misericórdia individual. Eram declarações visíveis de que a autoridade de Deus estava se estabelecendo entre os homens. Era o início de uma vitória que se consumará plenamente quando Cristo retornar. Versículo 21. Quando o valente armado guarda seu palácio, seus bens estão em paz. Jesus lança uma poderosa metáfora aqui. Ele descreve o diabo como um valente, um inimigo forte, vigilante, bem armado e determinado a manter o controle sobre aquilo que tomou como seu. Ele guarda o seu palácio, isto é, o domínio que estabeleceu sobre a mente e o coração das pessoas, como um tirano que transformou o interior humano em sua fortaleza. Totalmente armado, o diabo se apoia em ferramentas sombrias, orgulho, rebeldia, cegueira espiritual, mentira. Enquanto ele reina sem resistência, seus bens, ou seja, aqueles a quem ele mantém sob sua influência, permanecem em falsa paz, presos em um sono espiritual, em uma aparente estabilidade que, na verdade, é opressão. Mas o que Jesus está prestes a revelar é que há um mais forte, um que entra nesse palácio, o enfrenta, o vence e liberta aqueles que estavam cativos. Esse versículo é como um silêncio tenso antes de uma batalha. O valente está de guarda, mas sua derrota está próxima, porque o rei chegou. Versículo 22. Mas vindo outro mais valente que ele, e vencendo-o, toma-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte seus despojos. Jesus não apenas descreve o inimigo, ele se revela como o vencedor. Se há um valente, há um mais valente. O mal pode parecer forte, mas Jesus é mais forte.
O diabo pode guardar o que é seu com armamento pesado, mas Jesus entra, o enfrenta cara a cara, o vence e lhe arranca aquilo em que ele confiava, sua armadura, suas armas, sua segurança. O que vemos aqui é mais do que um exorcismo. É um retrato de uma guerra espiritual e da vitória. Como em Colossenses capítulo 2, versículo 15, onde Jesus despoja os poderes das trevas, os expõe publicamente e triunfa sobre eles. Ele não apenas resgata o cativo, Jesus humilha o opressor. Como em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, Jesus aniquila aquele que tinha o poder da morte e liberta o que estava em escravidão. A armadura do inimigo, sua panóplia, não serve de nada diante do Filho de Deus. O orgulho, o engano, a opressão, tudo é despido e destruído. E Jesus, o mais valente, reparte os despojos, libertando vidas, restaurando dignidades, devolvendo a paz. Aqui não temos apenas um ensino, temos uma declaração de guerra e a proclamação da vitória. O reino de Deus chegou e com ele o libertador. Versículo 23. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Esse versículo é um divisor de águas. Jesus elimina a ideia confortável da neutralidade espiritual. Não há em cima do muro no reino de Deus. Não se pode assistir à batalha entre o bem e o mal como se fosse um espectador neutro. Ou se está ao lado do Cristo ou contra ele. Não há meio termo. Isso contrasta com Lucas capítulo 9, versículo 50, onde Jesus diz: quem não é contra nós é por nós. Lá, Jesus falava de alguém que agia em seu nome, mesmo sem pertencer formalmente ao grupo dos discípulos. Alguém que, mesmo do fora do círculo, estava cooperando com o reino. Mas aqui, em Lucas capítulo 11, versículo 23, o contexto é completamente diferente. Trata-se de pessoas que escolhem resistir conscientemente ao agir de Deus, como aqueles que acusavam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul. Quem comigo não ajunta, espalha. A imagem é de um campo, uma colheita. Jesus está chamando para o ajuntamento, para trazer pessoas ao reino, para restaurar e reunir. Mas aquele que rejeita esse chamado acaba contribuindo para a dispersão, para a divisão, para a destruição. Este é o apelo do rei. Venha comigo, lute ao meu lado, ajunte, trabalhe pela vida, pela verdade, pela salvação. Porque a indiferença nesse campo de batalha é traição. O que eu chamo a atenção aqui? Esse é o Jesus que conhecemos nas Escrituras, que responde à malícia com verdade, que enfrenta o mal de frente e liberta os cativos com o dedo de Deus. Ele é o mais valente, que invade o palácio do inimigo, toma sua armadura e resgata os que estavam presos. Ele não é só um mestre, é o libertador, o Filho de Deus, o rei do reino que chegou. E agora, ele olha para mim e para você e diz: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não dá para ficar neutro. A verdade exige uma decisão. Que hoje o nosso coração escolha estar com Cristo, juntar com Ele, ser parte da sua obra, parte do seu reino. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!